A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos estar conversando um pouquinho acerca das nossas vestimentas. Será que Deus se importa com as nossas vestimentas? O que vocês acham? Tá? Essa é uma pergunta fácil de responder, irmãos. Basta a gente buscar no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 21, e nós vamos verificar que Deus vestiu Adão e Eva tão logo eles se deram conta que estavam nus. Sim, o Senhor Deus, ele presenteou Adão e Eva com túnicas de peles. E quando a gente fala túnica, entendam aqui roupas talares, roupas que são compridas, normalmente até os tornozelos. Essas situações de roupas talares, elas se repetem na Bíblia, né? Em todas as manifestações que houve em relação a Deus, Jesus, anjos, enfim, as roupas que aparecem são talares. Vocês podem consultar Daniel 7:9, Daniel 10:5, Apocalipse 1:13, né? E vocês vão estar verificando que realmente Deus se importa sim com a nossa vestimenta. E a gente tem visto dentro das igrejas um total descaso em relação às vestes, coisas que eu acho assim muito importante da gente estar refletindo, porque principalmente as mulheres, às vezes, elas cometem alguns exageros que deveriam ser combatidos no meu ponto de ver, entende, irmãos? As vestes, elas devem ser usadas com discrição, com modéstia. A pessoa não pode ter a ideia de querer sensualizar dentro da igreja. Então, o que eu tenho percebido, irmãos? As pessoas, principalmente as mulheres, elas acabam usando muitas vezes a igreja como uma forma de chamar atenção o jeito como elas estão se vestindo. Então, a gente encontra roupas excessivamente apertadas, roupas transparentes, roupas curtas. E nesse sentido, até, irmãs, eu dou assim uma sugestão, porque embora o bom senso devesse prevalecer, a gente vê que ele não prevalece. Então, assim, eu sugiro o seguinte: eu vejo que no nosso corpo mesmo, a gente tem um meio de avaliar se a nossa saia está muito curta, né? Que é o nosso joelho. Se a sua saia estiver no joelho, tudo bem, mas se ela estiver acima do joelho, ela já está curta, irmã, né? Você não precisa usar uma saia até no tornozelo, mas com certeza você necessita usar uma saia, né, que não mostre excessivamente o seu corpo, porque a mulher que usa uma saia acima do joelho, quando ela se senta, essa saia sobe mais ainda. E daí a Bíblia vai servir muitas vezes para cobrir as suas pernas, irmã. E isso é tão desagradável, sabe? Então eu vejo o seguinte, um pouquinho de discrição, sabe? Um pouco de bom senso faz bem para todo mundo. E eu creio que dessa forma as pessoas vão comparecer à igreja de uma forma mais equilibrada no trajar, né? Outro dia eu estava prestando atenção, havia uma irmã, ela estava com uma calça comprida, mas tão justa mesmo, sabe? E além de justa, estava, né, entrada, né? E daí eu falo assim, que o contorno do corpo dela todinho dava para ser percebido através daquela vestimenta. E eu pensei, será que é uma roupa adequada para se estar numa igreja, numa celebração, num culto ao Senhor? Uma roupa em que as pessoas olham e aquilo chama mais atenção do que a própria celebração em si? Será que o intuito é esse? Ir e fazer com que as pessoas fiquem olhando para você? Qual é que é a ideia da pessoa que se veste de uma forma inadequada? Ela quer ser o centro das atenções, ela quer assim mobilizar os olhares todos para ela. Será que isso daí é um comportamento cristão? Será que é verdadeiramente aquilo que Deus espera daqueles que
estão cultuando o seu nome? Eu acho que devemos refletir, irmãos. Devemos refletir porque a Bíblia ela é clara em relação à questão da modéstia, em relação à questão da discrição, né, do respeito que se deve ter ao próprio corpo. A gente percebe, avaliando a Bíblia, que aquele que, vamos dizer assim, aquele que ridiculariza através do nu, através do corpo, é o tentador, irmãos. É o tentador. Se você for ver lá em Lucas capítulo 8, versículo 27, você vai ver que o gadareno estava exposto ao ridículo, entendeu? Através da sua nudez, e isso foi obra do tentador. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus 27, 28, ele também teve sua nudez exposta por obra do tentador. Então, eu vejo o seguinte, irmãos, o nosso corpo, ele não deve servir para angariar olhares, e principalmente dentro de um templo sagrado, sabe, de um culto. O nosso corpo, ele deve ser preservado, né? As nossas vestes, elas devem ser vestes sóbrias, vestes que elas sirvam realmente para nos vestir e não para nos desvestir, né? Porque as mulheres, principalmente, elas abusam às vezes de roupas decotadas, de roupas transparentes, de roupas apertadas, de roupas curtas, né? Então, o objetivo não é sensualizar dentro da igreja, irmãos, sabe? O objetivo tem que ser prestar um culto ao Senhor. E eu vejo que nesse sentido precisa prevalecer o respeito. O respeito, primeiramente, a nós mesmos, e o respeito também aos demais que estão ali e que foram para cultuar o Senhor, e que não devem estar se distraindo com pessoas que querem chamar mais atenção do que o próprio Senhor Jesus. Sabe, eu fico muito triste quando eu vejo nas igrejas um comportamento como esse, irmãos. Eu fico triste e está sendo cada vez mais comum. Está sendo cada vez mais comum as irmãs aparecerem com suas saias muito curtas, com suas roupas extremamente apertadas. E não sei, eu acho que as pessoas estão perdendo a noção, estão perdendo o sentido, o objetivo do que é estar cultuando ao Senhor, né? E, enfim, eu deixo esse vídeo para reflexão dos irmãos em relação à questão das vestes, sabe? Observe, procure observar se você está se vestindo de uma forma adequada, se você está se trajando de uma forma adequada, se você não está indo à igreja com uma veste que angaria olhares, somente para chamar atenção, somente para sensualizar na igreja. E às vezes não é nem só as vestes, viu, amadas irmãs? Mas há mulheres que vão na igreja com sandálias gladiadoras, salto 15, sabe? Ai, sinceramente, não tem nem o que falar, sabe, em relação a essas coisas. Eu penso assim, a gente tem que aprender a deixar o mundo no mundo. Igreja não é lugar de mundo, sabe? Nós saímos do mundo, nós saímos do mundo. Então, assim devemos permanecer santificados, santificar nosso corpo, santificar nosso olhar, né? Enfim, eu acho que o bom senso é que deve prevalecer, irmãos, e é assim que eu penso, tá? Que Deus abençoe a todos nós.